Olá, crianças! Hoje nós temos aula de Geografia, plano 8, tá? Vocês vão precisar do estojo de vocês, do livro e do caderno, tá bom? Vamos lá então. Lá na página 23, nós vamos fazer hoje representação com os animais. Na aula passada, vocês fizeram uma atividade que foi representar a altura das pessoas que moram com vocês. Lembram? Hoje, aqui, ó, nós vamos fazer a representação de animais que podem ser encontrados no Brasil, né? Que a gente pode ver nos livros, na internet, na televisão e até ao vivo, né? E também outros animais que viveram aqui há milhões de anos, como é o caso dos dinossauros, né? Então aqui tem as fotos dos animais e do ladinho do nome deles, por exemplo, daqui ó, a primeira foto, a onça pintada, tem o tamanho, né? Cerca de 2 metros de comprimento tem essa onça pintada. Então, debaixo de cada animal tem um nome e também quanto que mede mais ou menos esse animal, tá? Aí, vocês vão fazer o número 1. Ó, preenche os gráficos abaixo para representar o comprimento de cada animal. Por exemplo, o primeiro animal aqui, ó, onça pintada. Quantos metros mede a onça pintada? 2. Então, você vai vir aqui, vai pegar um lápis de cor para onça, vai pintar 2. Troca lápis de cor e vai fazer para surucucu. Vai lá na surucucu e vai ler quantos metros mede surucucu. 4. Vai pintar lá 4 quadradinhos. Vai pegar outro lápis de cor e vai pegar para cada animal um lápis de cor. Então, você tem que ler embaixo que animal que é, vai lá procurar qual é o tamanho, né? Quantos metros mede e vai pintar aqui, tá bom? A número 2, desculpa, crianças, a número 2 e a 3, vocês vão apenas conversar, né? Tem a bolinha aqui embaixo, olha para ver, ó, que é apenas conversar. Então, olha só, quais desses animais você já viu na TV? Em livros, na internet ou ao vivo? Por exemplo, você já viu uma onça pintada? Depende, né? Eu nunca vi. Já viu uma anta? Alguns viram, alguns não. A gente já viu um titanossauro? Não, né? Porque ele viveu há muitos anos atrás, milhões de anos atrás. Então, o que a gente viu foi em livros e internet, né? Então, vocês vão conversar aí sobre esses animais, qual vocês já viram de verdade, ao vivo ou na internet, tá? A 3. Conte aos colegas como você acha que é o ambiente onde vive ou que viveu cada um desses animais. Então, vocês vão conversar apenas com a mãe e com o pai como vocês acham que é esse ambiente, tá bom? Virando a folha na página 24, nós vamos hoje para o capítulo número 2. Então, aqui é o título Morar e Conviver. Então, todas as pessoas deveriam ter um lugar para morar. Acompanhe a leitura do professor do texto a seguir. Então, olha só, aqui a gente vai conversar um pouquinho, ó, tipos de casas, né? Algumas casas são maiores, outras são menores, algumas são de madeira ou de tijolos, outras de barro ou palha, com algumas varinhas de madeira para segurar as paredes. Toda casa, para ser casa, tem que ter parede, porta para entrar, chão para pisar, teto para cobrir. E quase sempre tem janela para olhar e para deixar o ar passar. Nem sempre tem água, nem sempre tem luz, nem sempre tem jardim ou calçada na frente, nem quintal atrás. Tem casas que ficam no alto do morro, da ladeira, outras na beira da estrada, na beira do rio, né? Então, vocês sabem que existe uma variedade de tipos de moradia, né? Mas o que é a moradia, né? Por que as pessoas precisam de moradia? Então, aqui ó, nós temos a número 1 e a número 2. Aqui vocês vão apenas conversar também, vocês não vão escrever nada no caderno. Por que as pessoas precisam de moradia? As pessoas precisam de moradia para poder se proteger da chuva, do frio, do calor, para conviver com as suas famílias, para poder fazer as suas refeições, fazer a sua higiene, tomar banho, descansar, dormir, né? Conviver com as pessoas que a gente ama. Então, a moradia
E ela serve para a gente fazer muitas coisas, né? E o que você mais gosta da sua moradia? E por quê? Então, vocês vão conversar com a mãe e com o pai sobre a questão 1 e 2, tá bom? A questão número 2, vocês vão mandar um áudio para a prof. Vocês vão mandar um áudio para a prof dizendo o que vocês mais gostam da sua moradia, da sua casa, da sua moradia que você mais gosta. Você vai mandar um áudio para mim dizendo, tá bom? Eu tô curiosa, quero ouvir esse áudio de vocês, tá? Aqui a prof trouxe para vocês alguns tipos de casas, né? Então, de acordo com a região, de acordo com o país, de acordo com o clima, existem diferentes tipos de casa, né? Por exemplo, aqui, ó, tem uma casa oriental. Olha como é que ela tem esse estilo assim, né? Aqui são prédios, né? Aqui são palafitas, são casas que estão em cima desses pauzinhos aqui, dessas madeiras, um pauzinho, desculpa, madeira, porque aqui, na época de enchente, que o rio sobe, que chove muito, essas casas ficam protegidas do alagamento, né? Aqui são tendas também, né? Casas de tijolos, que a gente fala alvenaria. Aqui tem castelos também em algumas regiões do mundo, em alguns países existem castelos ainda, né? Oca dos índios, lá em uns países muito frios, né? Lá na Antártida, o iglu, que é essas casas de gelo, né? Então, olha só, a prof vai mostrar agora mais umas casas coloridas para vocês, ó. Essa aqui é uma casa de alvenaria, é uma casa de tijolos, né? Que é muito comum no lugar que nós moramos. Essa casa aqui é aquela casa palafita, porque ela vive ó, na beira do rio, né? Tem épocas do ano que chove muitos dias, até meses, e aí a água do rio aqui, ela vai subindo, né? Vai subindo. E aí, se essa casa não tiver submersa, se ela não tiver mais alta, o que vai acontecer? Vai alagar, vai entrar água nessa casa, as pessoas não vão ter onde morar. Então, ela já tem que se proteger, se prevenir, né? Olha só, aqui nós temos ocas, né? Que são feitas de materiais diferentes. Ó, aqui era madeira, né? Aqui são palhas de árvores de o coqueiro, que eles pegam essas folhas e fazem, né, a oca dos índios, né? Aqui, ó, são casas de pau a pique, né, que são feitas de barro, ó, pau, madeira aqui e argila, barro, terra, né? Que a gente fala pau a pique. Então, olha só, diferentes tipos de casa. E ainda tem outras, olha só. Aqui são casas mistas, olha aqui, ó. Aqui é um pouco de madeira e um pouco de tijolo, casas mistas. Também tem casas feitas de barraco, olha só. Essa aqui, ó, não, em cima, a proteção em cima é feito de lona. Aqui é um outro barraco, ó, tem já um telhadinho. Então, olha só, também é um tipo de casa, né? Aqui, por exemplo, ó, dá para ver, ó, que são várias moradias, uma do ladinho da outra, né? Olha só como elas estão uma pertinho da outra, tá? E também há diferentes tipos de casa, grandes, pequenas, né? Olha só, aqui, naqueles lugares que são muito frios, de gelo, de neve, eles constroem o iglu para se proteger, né? Aqui são os prédios, os apartamentos, que em lugares grandes, em cidades grandes, eles não têm mais terrenos disponíveis para poder construir uma casa. Então, eles constroem esses prédios e cada partezinha aqui é como se fosse uma casinha uma em cima da outra. Então, no lugar de eles fazerem apenas uma casa, eles constroem vários prédios e podem abrigar, fazer várias moradias para muitas famílias poderem morar. Então, as pessoas nas cidades grandes, como eles não têm mais espaço suficiente para construir, às vezes, as casas, eles acabam aproveitando o espaço que tem e constroem prédios
para poder aproveitar o espaço que tem em mais casas e mais moradias, tá? Aqui, ó, é um sobrado, né? Que a gente fala sobrado quando assim, ó, embaixo, né? E em cima. Então aqui, ó, isso aqui não é um prédio. Prédio isso aqui, porque quando tem mais andares, isso aqui é um sobrado, né? Por exemplo, aqui embaixo é a sala, a cozinha, e em cima são os quartos. E aqui também nós temos a foto de um outro tipo de casa que está bem frequente agora, que são os containers. Containers são aqueles, como se fosse uma caixa grande, que é de metal ou de madeira, que serve para transportar alimentos, transportar mercadorias, né? Os trens usam bastante isso, os containers e os navios. Então eles pegam essas caixas, esses containers e acabam adaptando, fazendo casas, fazendo lojas, escritórios, né? Então assim, lá em Toledo, se a prof não se engana, se eu não me enganei o lugar, lá em frente à prefeitura tem um escritório que é feito com containers, tá? Então, é um exemplo de diferentes tipos de materiais que são feitos casas, né? De acordo com o seu estabelecimento. Mas também nós temos pessoas que não têm uma moradia fixa, assim que nem vocês, né? Não tem uma casa que vocês podem, que vocês sabem que vocês vão sair, vão para a escola, vão passear, mas vocês vão sempre voltar para essa casa, né? Porque é a casa de vocês. Aqui nós temos exemplo de pessoas que moram na rua, que a moradia deles é a rua. Então imagina vocês como que será a vida das pessoas que moram na rua, né? Como que eles se abrigam à noite, quando chove, quando fica frio, o alimento deles, né? Tudo isso. Então, isso aqui a prof trouxe a imagem para vocês estarem refletindo, pensando, imaginando como é a vida deles, tá? É claro que aqui onde nós moramos, a gente não consegue perceber isso aqui, né? Isso aqui foi uma foto tirada das cidades grandes, lá de São Paulo, Rio de Janeiro, que é, né, uma cidade muito grande, que é a presença dessas pessoas que moram na rua. Então a prof pegou foto de lá. Aqui onde nós moramos é muito pouco, a gente não encontra pessoas que moram na rua, né? O que a gente encontra são andarilhos que às vezes estão numa cidade, aí eles passam uma noite naquela cidade, as pessoas podem até ajudar, aí outro dia já vão para outra cidade e assim eles vão indo para outros lugares, os andarilhos, né? Mas que pessoas que moram na rua onde nós moramos, a gente não vê isso, não é comum, tá bom? Voltando aqui, as casas, que nem a prof falou, elas são construídas de acordo com o lugar que você mora. Por exemplo, uma casa de iglu. Daria para nós construir aqui em Sarandi uma casa de iglu? Não, porque nós não temos neve, né? Nós não temos gelo aqui. E se a gente ia pegar um gelo e construir uma casa de iglu, ela ia ficar por muito tempo? Não, porque aqui é muito quente, né? É muito calor, então provavelmente essa casa ia desmanchar, né? Então, assim, para cada região, para cada clima, as pessoas constroem também as suas casas. Por exemplo, em países que tem mais neve, o telhado deles é bem caído. Por exemplo, se eles deixar aqui, ó, ter neve aqui, acumular neve, vai acontecer o quê? Pode ser que vai pesar e pode ser destruir a casa, né? Então, nas casas, nos lugares que tem neve, que é muito frio, o telhado deles é bem caído, justamente para a neve cair e escorregar para baixo, para ela não ficar em cima do telhado para dar peso e poder destruir alguma coisa. Então, as casas também, os tipos de moradia são construídas também de acordo com o clima, com o lugar onde você mora, tá bom? Então, olha só, atividades. Circule no texto tipos de casas
palavras que começam com as vogais A, E, I, O, U. Escreva as palavras encontradas no caderno de português. Então, vocês vão voltar nesse textinho aqui, ó. Lá na página 24. E vocês vão procurar nesse texto aqui, ó. O título é Tipo de Casas. Nesse texto, palavras que começam com A, com E, com I, com O ou com U, tá? Vamos ver um exemplo. Outras. Outras começam com que letra? O. Então, eu vou circular e eu vou escrever no caderno, tá? Combinado? Vamos ver a próxima atividade. Com a ajuda dos seus pais, procure no Google imagens de diferentes moradias e faça a observação das imagens. Então, o papai e a mamãe vão pegar o celular. No final de tudo, elas vão pegar o celular e vão procurar lá no Google imagens de diferentes moradias. Vocês podem estar observando, vai ter muitos outros tipos de casas, de estilos diferentes, de formas diferentes para vocês estarem observando a imagem, tá? Lá naquele texto de novo, vocês vão circular de amarelo a palavra casa, tá? Lá naquele textinho que vocês procuraram palavras que começavam com A, com E, com I, com O, vocês também vão procurar a palavra casa e circular de amarelo. Combinado? Terminando isso, lá na página 25, ó, minha moradia. Então, aqui nós vamos fazer uma atividade, a gente vai juntar duas atividades. Então, vocês vão responder, ó, apenas uma, a número 1. Quantas pessoas moram com você? Então, você vai escrever, mora meu pai, minha mãe e meu irmão. Vai escrever aqui, tá? A número 2 e a número 3, vocês vão fazer no caderno de vocês dessa forma aqui, ó. Atividade de geografia, questão 2 e 3. O que vocês vão fazer na questão 2 e 3? Olha só, lá diz assim o número 2, ó, anote o nome e a idade das pessoas que moram com você e o parentesco delas. E o número 3 fala assim, desenhe uma folha avulsa, todas as pessoas que moram com você, escreva o nome de cada uma delas. Como aqui a gente vai para escrever o nome, aqui de novo, nós vamos juntar. E aqui não tem espaço para escrever o nome, o parentesco e a idade. Então, lá no caderno de vocês vão escrever bem assim, ó, desse jeito. Atividade de geografia, questão 2 e 3. Aí, vocês vão desenhar, tá? Aqui quem desenhou foi uma aluninha para prof. Ela desenhou aqui a mãe dela, escreveu o nome da mãe, Maria, ela é mãe e tem 32 anos. Aí ela desenhou aqui a Paula é filha e ela tem 5 anos. Desenhou o pai, João é o pai e 34 anos, tá? Vocês podem depois pintar e depois mandar foto para a prof. Entenderam? A questão 2 e 3 vocês vão fazer no caderno, vão desenhar as pessoas que moram com você, vão escrever o nome de cada pessoa, qual é o parentesco, se é mãe, se é pai, né? E ainda a idade. Combinado? E no final vai tirar uma foto para a prof. Abraços, crianças, e até a próxima aula.